tem sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. O Senhor disse para o rei Asa, aquele que me buscar, eu me deixarei achar. Aleluia, Pai. Então aquele que me quer de verdade vai me encontrar. Eu vou me deixar achar. Oh, glória. Aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Glória a Deus. Eu glorifico a Deus porque quero glorificar. Eu glorifico a Deus porque desejo fazer isso. Aleluia. Diga para Deus: Senhor, eu te glorifico porque eu quero te glorificar. Eu desejo glorificar o Senhor. Eu quero engrandecer o Senhor mais uma vez. Louvado seja o seu nome, Senhor. Glória a Deus, aleluia. É uma alegria, irmãos, mais uma vez estar aqui. Obrigado pelo convite. A liderança da juventude aqui da nossa sede geral, presbítero Bruno, que nos fez o convite em nome dos demais. Deus abençoe, nosso pastor presidente. Alegria estar com o Senhor mais uma vez, e assim com a igreja do Senhor Jesus. Aleluia. Deus abençoe ainda mais a todos. Amém. Vamos ler, glória a Deus, no livro do Êxodo, capítulo 20, versículo 18. Diz assim, aleluia, versículo 18: todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos e ao clangor da trombeta e o monte fumegante, e o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. Disseram a Moisés: fala-nos tu e te ouviremos, porém não fale Deus conosco para que não morramos. Respondeu Moisés ao povo: não temais, Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. O povo estava de longe em pé. Moisés, porém, se chegou à nuvem escura onde Deus estava. Então disse o Senhor a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: viste que dos céus eu vos falei, não fareis deuses de prata ou ao lado de mim, nem deuses de ouro fareis para vós outros. Aleluia. Agora, por favor, vamos ler o capítulo 32 do mesmo livro. Diz assim, versículo 1: mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhes Arão: tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos, vossas filhas, e trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com um buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse: amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocausto e trouxeram ofertas pacíficas
E o povo assentou-se para comer, beber, e levantou-se para divertir-se. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu. Aleluia. Glória a Deus. Podeis sentar. Glória a Deus. Meus irmãos, Deus sempre teve a preocupação de que o seu povo não tivesse dúvida que Ele era o único Deus. Nada do que Deus fez no meio do povo de Israel foi por uma coincidência, mas tudo havia um propósito. Deus, por intermédio de tudo aquilo que estava fazendo, estava se revelando ao povo. Quando endureceu o coração de Faraó e fez com que viesse 10 pragas sobre os egípcios, Deus tinha o propósito de não deixar dúvida no coração do povo que Ele era o único Deus. E que aquilo que Ele estava fazendo, nenhum outro poderia fazer já, porque era único. O caminho que Deus conduziu o povo, o Mar Vermelho, Deus com o mesmo propósito levou o povo, para que o povo soubesse que Ele era único e não tivesse dúvida disso. Deus foi se revelando quando o povo esteve diante de tantas outras dificuldades, como falta de água, como águas amargas, como falta quando murmuraram por carne. Deus fez tantas coisas maravilhosas e não teve dúvida, não deixou dúvida naquilo que Ele fazia. Também confirmando, Deus teve o cuidado de confirmar que aquilo que Moisés falava vinha dele. E Deus confirmava isso com os sinais que seguiam a vida de Moisés. E a Bíblia Sagrada nos diz que Deus se manifesta ao povo mais uma vez, aqui no capítulo 19 do Êxodo e o 20, e Deus então fala ao povo e começa a revelar ao povo a sua vontade, a sua palavra, os seus mandamentos. Começa a falar ao povo aquilo que Ele queria que o povo fizesse, obedecesse, como o povo deveria se comportar. E o povo então ouviu Deus, e Deus teve a preocupação também de mostrar ao povo, aleluia, o seu poder, e que o povo soubesse da sua santidade, não tivesse dúvida disso, colocando um limite para o povo chegar, aleluia, onde Deus estava. Deus estava no monte e Deus mandou Moisés colocar ali um limite para que o povo não ultrapassasse aquele limite, não viesse a morrer. E somente Moisés foi até Deus, e os sacerdotes que eram os que intercediam pelo povo diante de Deus, Deus disse que eles deveriam estar santificados para que não viesse a morrer. Então Deus se revelou, falou a sua lei, e o povo, ele disse a Moisés, no versículo 19 que lemos, disse que a Moisés, para que Moisés fala tu com Deus. E nos transmite aquilo então que Deus, Ele quer, nos transmite os mandamentos dele, e nós obedeceremos. E Moisés então foi e comunicou a Deus isso. E a Bíblia Sagrada nos mostra que Deus disse a eles então, que Deus, que eles não fizessem absolutamente de nada, imagem de escultura nenhuma, nem de prata, nem de ouro, de nada que houvesse no céu, na terra, absolutamente de nada. E Deus deixou muito claro isso para o povo. E a Bíblia Sagrada diz que eles então ouviram tudo e disseram que estavam dispostos a obedecer. Mas quando nós vamos lendo e vendo a história, nós vemos que isso não é a verdade. Aquele sentimento não era um sentimento sincero. Eles não estavam dispostos a obedecer a Deus como estavam dizendo para Moisés. Mas como é que vai se mostrar isso? Como é que vai se apontar isso? Deus então chama Moisés a um monte
Josué fica ao pé do monte, e a Bíblia Sagrada diz que Arão fica com a responsabilidade de cuidar do povo, e se passa 40 dias. Passou-se 40 dias e Moisés está lá em cima, e a Bíblia Sagrada nos fala no Deuteronômio, no capítulo 9 também, quando Moisés fica relembrando o povo antes de entrar na terra prometida, ele diz que o monte ardia em fogo, então era visível que Deus estava a se manifestar no monte. Era visível para o povo que Deus estava lá naquele monte. Eles não podiam ver Moisés, mas eles sabiam que Deus estava lá. E eles estavam aguardando, pois não sabiam quantos dias Moisés ficaria lá. E eles ficaram ali, passou-se, quando estava aproximando-se dos 40 dias, ou chegando aos 40 dias, a Bíblia Sagrada diz que o povo procura Arão. E aí, nós vemos que no capítulo 32, a Bíblia Sagrada nos fala que eles procuraram Arão e disseram: olha, vamos fazer deuses que vão adiante de nós. E disseram: pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Eles então estavam preocupados, ansiosos. Moisés subiu ao monte, fazia 40 dias, não apareceu. E eles então, preocupados com aquilo, eles então procuram Arão e diz: Arão, faze deuses que vão adiante de nós. Mas, se nós formos ver, aleluia, com tudo aquilo que Deus já havia confirmado, com tudo aquilo que Deus já havia feito, com tudo aquilo que Deus já havia realizado no meio deles, com tudo aquilo que eles já conheciam Deus, porque Deus se deixou conhecer, aleluia, glória seja dada ao nome de Jesus Cristo, glória a Deus. Eles, se tivessem mesmo preocupado que Moisés tivesse morrido, eles estariam procurando então alguém que continuasse levando eles a Deus, sendo um canal de Deus para a vida deles. Mas isso não aconteceu. Se Moisés é quem tinha morrido, por que fazer deuses? Se era Moisés que eles estão dizendo que não sabe o que aconteceu, por que criar deuses? Se a preocupação era que Moisés não estaria mais vivo, sendo que Deus, continuando sendo Senhor, sendo Deus, sendo poderoso, estava lá no monte, e eles viam isso. Aleluia. Inúmeras vezes o homem, ele usa a desculpa de uma coisa para poder ocultar outra, né? Para não falar o real motivo, a real razão daquilo. Isso é muito comum. Eu lembro que eu cheguei na casa de uma pessoa que servia a Deus, e aquele dia ele não estava bem. E quando eu cheguei na casa dele, eu disse: paz do Senhor. E ele me disse tanta coisa que eu não vou dizer para os irmãos. Mas estava bravo. E disse: os pastores todos são isso, são aquilo, são aquele outro. E eu tentando ver onde é que foi que eu tinha errado com ele, tentando me encontrar naquilo tudo. E aí, como eu não sabia do que estava acontecendo, eu só disse para ele, acredito que foi o Espírito de Deus que me levou a isso, eu só disse para ele: independente do que você diga ou pense, eu continuo te amando. Ele começou a chorar. Aí ele disse assim: pastor, o problema não é com o senhor. Na verdade, eu estou com um problema conjugal seríssimo, e começou a me contar o que era. Mas eu apareci lá e ele usou eu, né, como desculpa para descarregar uma coisa, mas a verdade estava oculta. A verdade estava escondida. E
Os homens até podem ser convencidos, mas Deus não. E Ele já mostrou que é único. E Ele já mostrou que é soberano. E Ele já mostrou que é poderoso. E Ele não deixou dúvida que é santo. Aleluia! E Ele revelou a sua lei, deixando muito claro o que Ele espera daqueles que dizem que Ele amam. Aleluia! Glorificado é o nome do Senhor. Então ninguém engana a Deus. Quando eles disseram para Deus, para Moisés: Moisés, fala tu com o Senhor e nós faremos tudo. Deus estava olhando e dizendo assim: eu sei que não. Eu sei que não. Mas Deus fez de conta que acreditou, né? Ignorou aquilo. Deixa as coisas andarem. Aleluia. E então Deus chama e diz: Moisés, agora o que eu falei, eu quero escrever. Ele falou no capítulo 20, ele disse: não farás, né? Eu sou o único Deus. E ele ali começou a falar então os 10 mandamentos e disse: agora, depois de ter dito, depois de ter advertido o povo, aí depois de ter falado com o povo, foi Arão, Ur, 70 anciões, Josué ao pé do monte. Aí Deus disse assim: deixa eles aí, tu sobe. Porque Deus queria escrever, para que não houvesse dúvida, para que os homens não argumentassem, não tivessem desculpas, porque aqueles que queriam obedecer a Deus estavam felizes com isso. Porque quem quer obedecer a Deus, ele tem prazer em ver a lei de Deus sendo descortinada, ensinada, porque ele quer isso. É isso que ele quer. Mas quem não quer, e não quer dizer que não quer, ele diz: vai, fala tu e nos conta, para depois ter uma desculpa. Mas eu não vi isso, Deus não falou comigo. E Deus estava disposto assim: eu quero falar com o povo. Mas Deus sabe. E que bom, irmãos, que Deus sabe. Aleluia, que coisa boa que Deus sabe. Aleluia. E por saber que existe alguém que deseja Ele está aqui. Por saber que tem alguém que quer obedecê-lo, Ele está aqui. Aleluia, Deus não se engana. E o povo disse: este Moisés que nos tirou lá do Egito desapareceu. Então, Arão, nos leve a Deus como Ele nos levava. Busque a Deus conosco. Não, faz deuses que vão adiante de nós. Aí Arão recolhe o ouro, faz um bezerro de ouro, e era tudo que eles queriam. Amanhã temos festa ao Deus que nos tirou do Egito. E aí a Bíblia diz que se juntaram para beber, para se divertir, e se divertiam. E é justamente isso que quer aqueles que dizem que querem Deus, mas não querem. E que o tempo mostra que o que eles querem é um Deus que vê e não diz nada daquilo que eles estão fazendo. Ele disse: vamos fazer um Deus que esteja ali e não diga nada
contra aquilo que fizemos, até porque Ele não vê. Um Deus segundo a nossa concupiscência. Um Deus que nós podemos fazer o que bem entender e Ele nunca vai nos reprovar. Ele nunca vai nos dizer nada. Esse Deus de Moisés é cheio de lei. Esse Deus de Moisés quer ser único na nossa vida. Vamos levantar um para nós. E foi isso que o Espírito de Deus falou com o apóstolo Paulo, que nos últimos dias o sentimento seria o mesmo, que os homens procurariam doutores que ensinassem segundo as suas próprias concupiscências, que os doutores enxergavam o pecado, mas não pregavam contra o pecado, não aplicavam contra o pecado. Eles dançavam, se divertiam, bebiam e para o Deus deles estava tudo bem, mas lá no monte, lá no monte tinha um homem buscando Deus e a sua lei, e no pé do monte um jovem esperando ele descer. Se você quer Deus, Ele se revela. Vamos arrumar um Deus, imagina um Deus, que Deus bom esse. Você não viu, olha só, nós vamos trazer a oferta para Ele. Não é o que agrada, é o que nós queremos dar. E Ele não vai reclamar. Ele vai aceitar tudo que nós demos, vai aceitar tudo que fizemos, né? E não vai dizer nada. Não vai nos cobrar nada. E é um Deus precioso, é puro ouro. Eu sinto Deus. Não adianta, irmãos. Não adianta. Não basta andar com Moisés. Tem que amar o Deus de Moisés. Como meu pai era alcoólatra, e eu comecei a ir na escola bíblica quando criança, e depois fiquei adolescente, não fui mais. E aí comecei a ouvir a palavra de Deus por um jovem da igreja, e chegava em casa e via aquela situação terrível da casa, e não aceitava aquilo. E aí eu peguei a cachaça que o pai tinha na geladeira, que sempre tinha, mas eu achava muito forte aquele negócio, era forte demais. E aí eu misturava Nescau para adoçar aquele negócio, para não ficar tão forte. Fazia escondido o pai, porque se o pai visse, me surrava. Ele era alcoólatra, mas queria me bater se eu fizesse. E aí era uma noite e eu estava tão decepcionado com tudo, que eu peguei aquilo, adocei, fui escondido no escuro, sentei lá e comecei a beber aquele negócio e comecei a chorar. E aí eu comecei a falar com Deus, e foi a primeira vez que eu ouvi Deus falar. Eu não entendia que aquilo era Deus falando, e depois que me converti eu fui entender, porque daí eu ouvi da mesma maneira outras vezes. Eu estava lá e daí eu estava reclamando da vida, reclamando por que meu pai não muda, por que minha mãe não muda, né? E eu já estava com uma vida, não tenho vontade nenhuma de contar para vocês, mas você sabe o que o diabo faz com quem não serve a Jesus, e eu só tinha 14 anos. E aí eu, culpando eles de tudo, e aí eu disse assim: Deus,
Se tu existe, por que tu não muda, meus pais? E eu ouvi uma voz, irmãos, dentro de mim, tão forte, que eu larguei a cachaça aquele dia, larguei aquele negócio, me deu um pavor, e ela dizia assim: por que tu não muda? Aleluia. Não adianta mentir para Deus que nós queremos, né? Deus está vendo, parece que quer ver as coisas mudar na vida de um terceiro, na dele não. Aí Deus, ele veio e diz assim: não, para aí. E eu ouvi aquilo, irmãos, e me converti. Depois de outras coisas que aconteceram, me converti. Fui para a igreja. Aleluia. Meu pai continuou bebendo, minha mãe continuou da idolatria, mas eu procurei a Deus. Depois ganhei o meu pai e minha mãe para Jesus. Depois os dois se salvaram. Aleluia. Glória seja dada. O Senhor conhece, sabe quando estamos sendo sinceros. Deus sabe. Então não adianta você dizer assim: mas eu busco a Deus e não vejo resultado nenhum. Deus sabe que isso não é a verdade, porque o Senhor disse para o rei Asa: olha, Asa, aquele que me buscar, eu me deixarei achar. Então aquele que me quer de verdade vai me encontrar. Eu vou me deixar achar. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou me revelar para Ele. Assim como aqueles que dizem que me querem e não me querem, logo você vai ver Ele dançando na frente de um bezerro de ouro, dizendo: nunca foi tão bom servir a este Deus. Mas por que é bom? É porque eu faço o que eu quero e Ele não diz nada. Eu tô tão bem que Ele não enxerga pecado nenhum na minha vida, nem tem como. Mas o que está no monte tem os olhos como chama de fogo. Mas o que está no monte sonda os corações dos homens. Aleluia! Aleluia! O Senhor Deus está aqui falando conosco esta noite. A Bíblia diz que Moisés desceu, Josué estava lá esperando Moisés, e aí viu aquele alarido. Josué, na sua inexperiência, diz: o que é isso? É alguma coisa de guerra? O que é isso? Moisés disse: não é nada disso não. O povo está dançando. Quando Moisés chegou perto, estava lá o povo adorando aquela estátua, irmãos. Meu Deus, irmãos, o que mais precisava Deus fazer para que eles soubessem, para que eles crescem que o Senhor era único, poderoso. Aleluia. E a Bíblia Sagrada diz que Moisés se indignou com aquilo, quebrou as tábuas da lei, pegou e destruiu aquele bezerro de ouro, jogou na água, fez que eles bebessem aquela água. E então Moisés disse assim, aleluia, fez uma pergunta para eles: quem é do Senhor, venha para cá. Irmãos, esta pergunta não era para uma coisa simples assim: quem é para o Senhor, vamos separar, só vamos. Não, ela implicava em muito mais. Moisés está perguntando: quem está disposto a obedecer o Deus do monte? Porque a Bíblia diz que quando Moisés desceu, o monte ficou em chama. Deus estava dizendo: eu continuo aqui.
autoridade sobre a palavra dele. Quem quer? Fique de pé, por favor. Quem? Aleluia! Se é isso que vocês querem, quem quer? A tribo de Levi se levantou e disse: eu quero, então vem pra cá e puxe as espadas e rompa com aquele irmão, com aquele amigo, com aquele que quer adorar o bezerro de ouro. Rompa! Aleluia! E eu quero te convidar em nome do Senhor. Quem quer? Quem quer romper com o pecado? Quem quer dizer para Deus: mas Senhor, eu quero me submeter ao Deus do monte onde estava Moisés. Eu quero, Senhor. Aleluia, saia do seu lugar, venha correndo. Saia do seu lugar, nós vamos estar orando esta noite. Foi esta palavra que o Senhor me deu e eu vou parar aqui, porque Deus falou contigo que Ele queria falar hoje à noite. Aleluia, aleluia. Venha, saia. O Senhor está gritando: quem quer? Quem quer? Quem é do Senhor, venha. Quem é do Senhor, Ele está dizendo. Quem está disposto a obedecer? Quem quer ter Ele como único, venha. Mas Ele disse: venha, mas desembanha a tua espada. Tira a tua espada da bainha e comece a romper com o pecado, com a hipocrisia, com o engano, com a mentira. Rompa, vá lá e dissipe com tudo aquilo, aleluia, que quer te levar a adorar um bezerro de ouro. Rompa, rompa, aleluia. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor, vem a tua glória sobre eles.